Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. E façamos a leitura do verso 33 ao verso 36. Romanos, capítulo 11, do verso 33 a 36. Ouçamos o que escreveu o apóstolo Paulo. Ô profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, como nós acabamos de cantar, pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós com poder para iluminar a nossa mente e o nosso coração, para nos encher e nos transbordar do Evangelho de Cristo. Pedimos que cada pessoa nessa noite, ó Deus, seja tocada por Ti, pela Tua palavra, pelos cânticos, por todos esses momentos de exercícios espirituais que acabamos de Te oferecer. Ó Deus, dê que nós saiamos renovados, fortalecidos em Ti, com o coração cheio de alegria e gozo por termos estado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao final da primeira grande parte da carta aos Romanos. A carta aos Romanos geralmente é dividida em dois blocos. No primeiro bloco, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo faz uma exposição do evangelho que ele prega. Nós chamamos esse bloco de a parte doutrinária da carta aos Romanos. Depois do capítulo 12 até o 16, final, Paulo desenvolve as aplicações e as consequências práticas do evangelho que ele expôs nos 11 primeiros capítulos. Essa segunda parte, então, nós chamamos da parte prática da carta aos Romanos. Paulo segue essa mesma disposição em todas as outras cartas que ele escreveu, Efésios, Colossenses, Filipenses e assim por diante. É importante notar que quando a gente diz que do capítulo 1 até o 11 o que nós temos é doutrina, não quer dizer que também não tem prática. Da mesma forma, quando nós dizemos que do 12 até o 16 nós temos prática, isso não quer dizer que também não tem doutrina. Porque a gente não pode separar as duas coisas. Não existe doutrina que não conduza à prática e toda prática tem que ser organizada e governada pela boa doutrina. Nós não podemos separar o Paulo mestre do Paulo pastor, porque as duas coisas estão presentes ali. Então, mesmo na parte doutrinária, Paulo é prático, e na parte prática, sem dúvida, ele é extremamente doutrinário. Mas essa distinção é apenas didática. O foco na primeira parte de Romanos, de fato, é nas grandes doutrinas do Evangelho. A segunda parte, como nós sabemos, a partir do capítulo 12, é quando ele então faz a aplicação dessas doutrinas à vida da igreja. Nós chegamos aqui então ao final da primeira grande parte da carta aos Romanos, depois que Paulo acabou de fazer uma exposição do lugar de Israel na história da salvação, que o ocupou desde o capítulo 9 até o capítulo 11. E então ele compõe uma doxologia para encerrar essa parte. A doxologia é isso que nós acabamos de ler agora. Doxologia é uma expressão de louvor e adoração, e que geralmente é resultado do autor bíblico ter falado da grandeza de Deus ou da grandeza dos planos de Deus. Nós temos muitas doxologias na Bíblia, no Antigo Testamento há várias delas. O próprio apóstolo Paulo nos deu várias outras doxologias nas suas cartas. Mas de todas a mais conhecida é exatamente essa aqui. Ela é conhecida pela sublimidade, pelo enlevo, pela expressão de espanto e admiração que o apóstolo Paulo expressa aqui ao chegar ao final da exposição do Evangelho de Cristo. E assim ele coroa e encerra a sua exposição da sabedoria e do conhecimento de Deus revelados na redenção, e reflete aquele sentimento que ele tem diante da grandeza de Deus e da profundidade dos caminhos de Deus e da sabedoria de Deus.
Essa doxologia que nós acabamos de ler, ela tem 3 partes. Na primeira parte, que é o verso 33, Paulo expressa a sua admiração pelo conhecimento de Deus diante do Evangelho que ele acaba de expor. A segunda parte são os versos 34 a 35, onde Paulo enfatiza a supremacia de Deus, a sua soberania na concepção e na aplicação desse plano de redenção. E no verso 36, ele conclui, inevitavelmente, que diante de tudo isso, toda a glória deve ser dada a Deus. Meu alvo nessa noite é que, ao estudarmos essa expressão de adoração e de louvor do apóstolo Paulo, nós sejamos carregados pelo mesmo sentimento, que nós, diante da grandeza de Deus, nós possamos ter essas expressões íntimas e profundas e sinceras de louvor e gratidão ao nosso Deus diante daquilo que Ele é. Primeira parte, então, o verso 33, onde Paulo mostra a sua admiração diante da sabedoria de Deus revelada na história da redenção. Verso 33, são 3 declarações do apóstolo: ou profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vejamos cada uma dessas declarações. Antes é preciso que nós lembremos o que está por detrás dessas declarações de admiração do apóstolo Paulo. Ele havia começado a sua carta, no capítulo 1, expondo a condenação de toda a raça humana, começando pelos gentios e continuando pelos judeus, capítulo 2, e concluindo no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois, em seguida, Paulo expõe a maneira pela qual Deus decidiu na eternidade justificar tanto os judeus como os gentios, que é mediante a propiciação que há no sangue de Cristo, seu Filho oferecido em lugar do pecador, sangue derramado para purificar pecados de pessoas injustas. Não somente isso, esse Deus ressuscita seu Filho de entre os mortos, lhe dá glória, o exalta à sua direita nos céus e o faz mediador, intercessor, socorrendo aqueles que são seus. Em seguida, Paulo explica a relação que há entre Cristo e Adão, ambos como cabeças de uma raça, e em cujo destino, em cuja história estão atreladas as histórias de todos os demais homens e mulheres da raça humana. Isso ele faz no capítulo 5. Depois, no capítulo 6, ele fala como esse Deus maravilhoso, pelo seu Espírito, nos liberta da condenação do pecado e do poder do pecado, e também da condenação e da força da lei. No capítulo 8, ele descreve a vida no Espírito e termina falando do mundo glorioso que Deus preparou para nós no final da história, enquanto nós aqui aguardamos em esperança e com fé pelo Espírito, ainda que gemendo. Depois Paulo entra no capítulo 9, mostrando os planos de Deus para com a descendência de Abraão. O que é que Deus tem reservado para os judeus? Será que ele acabou já de lidar com os judeus? Ele fala então que ainda há uma salvação aguardando os filhos de Abraão mediante o Evangelho. Os judeus eleitos serão chamados pelo Evangelho e juntamente com os gentios eleitos formarão um só povo. É o que ele acabou de explicar no capítulo 11, que nós vimos pela última vez. Então, diante da grandiosidade desse plano, diante da profundidade, da complexidade desse projeto de Deus elaborado na eternidade, Paulo então prorrompe em declarações de admiração, de adoração e louvor, que são essas que nós vamos ver agora. Ele expressa sua admiração em primeiro lugar dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o saber de Deus, é o saber dele em ter concebido um plano tão profundo e tão sábio. Consiste no conhecimento que Deus tem da natureza humana, no conhecimento que ele tem do mundo que ele criou, do conhecimento que ele tem das coisas eternas e da própria história. E a sabedoria de Deus consiste em ter usado esse conhecimento
para fazer coisas nesse seu plano que aos olhos humanos ou à mente humana parecem impossíveis. Tornar-se plenamente homem, sem deixar de ser Deus, para morrer na cruz pelos homens. A profundidade da sabedoria desse conhecimento. Tornar justos pecadores, sem que isso faça com que ele se torne injusto. Que profundidade da sabedoria de Deus em conseguir fazer isso. Eleger e predestinar quem ele quis para ser salvo, sem com isso cometer injustiça e sem fazer acepção de pessoa. Que profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus. Conquistar e vencer o pecado de tal forma que no novo céu e na nova terra não haja mais possibilidade de pecado, sendo o último paraíso superior ao primeiro. Que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Relacionar-se com os homens, interagir com os homens, dentro das escolhas e decisões humanas, sem com isso deixar de, no final, fazer exatamente tudo o que ele havia determinado. Que profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus. Fazer com que a desobediência de um povo, que foi o povo judeu, se tornasse numa oportunidade para levar a salvação aos demais povos do mundo. Que profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus. A sabedoria do conhecimento de Deus é por demais profunda, e Paulo aqui se queda maravilhado quando ele reflete sobre esse plano de Deus que ele acabou de descrever do capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda expressão de admiração dele, ainda no verso 33, é: quão insondáveis os juízos de Deus. Quão insondáveis os juízos de Deus. Juízos de Deus se referem às escolhas e às decisões que Deus fez lá na eternidade, de como ele haveria de levar a cabo esse plano, quando nada ainda existia. A palavra insondável que Paulo usa aqui significa aquilo que não pode ser entendido, mesmo depois de uma cuidadosa análise, aquilo que é impossível de ser apreendido e compreendido pela razão humana. É esse termo que Paulo usa para descrever os juízos de Deus, as suas escolhas, as suas decisões. E no que Paulo estava pensando quando ele disse isso? Que tipo de coisa ele tinha em mente quando ele disse que os juízos de Deus são insondáveis? Por exemplo, como é que Deus pôde dar entrada no mundo, entrada do pecado no mundo, sem contudo se tornar o autor do pecado e do mal? Isso é insondável. Nós não sabemos como Deus consegue não ser o autor do mal e ao mesmo tempo ter decretado a chegada do mal no mundo. Mas é o que a Bíblia afirma, mas nós não é insondável, isso ultrapassa a nossa compreensão. Ultrapassa a nossa compreensão que ele resolveu salvar os homens e não salvar os anjos. As duas raças caíram, mas ele preferiu salvar os homens e não há salvação para os anjos. Por que ele fez isso? É insondável isso. Ele resolveu salvar pecadores, em vez de simplesmente deixá-los ir para o inferno, sofrer com justiça pelos delitos cometidos contra ele. Porque Deus preferiu salvar, em vez de simplesmente com justiça entregar a raça humana à sua própria perdição. Isso é insondável. Porque ele resolveu fazer uma aliança eterna de salvação com os descendentes de Abraão, um povo pequeno, isolado no Oriente Médio, quando ele podia ter feito uma aliança com Faraó, rei do Egito, com o rei da Babilônia, com nações poderosas como os assírios, mas foi pegar um povinho pastoril, tribos nômades, com as quais ele fez uma aliança. Quem pode entender isso? Que ele decidiu que no processo de salvação ele sacrificaria o seu próprio filho de uma morte lenta e cruel numa cruz, e que depois seria sepultado. Quão insondável o juízo de Deus, que decretou tudo o que deveria acontecer, sem com isso tirar a responsabilidade das suas criaturas morais, anjos e homens. Quem pode sondar os juízos de Deus? Quem pode compreender essas coisas?
Quão insondáveis são os seus juízos, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos compreendê-los, fogem à nossa capacidade de entender. Terceira frase dele ainda, nessa expressão de admiração: quão inescrutáveis os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são os seus métodos. É o processo pelo qual Ele realiza na história o plano que Ele concebeu na eternidade. Quando Paulo diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis, ele está dizendo que os caminhos de Deus escapam à detecção humana. O homem é incapaz de perceber a ação de Deus na história. Como Isaías já havia dito, o profeta Isaías, no capítulo 55 da sua profecia, disse aquela frase tão bem conhecida, Deus falando através de Isaías, dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quão inescrutáveis os caminhos de Deus, já dizia o profeta Isaías. A humanidade não pode compreender, a humanidade não compreendeu, não detectou, quando Deus fez um pacto com Abraão, como aquilo impactaria a história da redenção, a história da humanidade. Não detectaram o significado da lei que foi dada no Monte Sinai, muito menos os sacrifícios de animais que foram determinados. Não entenderam quando Deus mandou os profetas, tanto é que os apedrejaram. Também não entenderam e não perceberam a chegada de João Batista, o que é que aquilo significava. Não receberam ao próprio Deus em carne, Jesus Cristo. Não compreenderam o porquê da necessidade dele morrer humilhado numa cruz, muito menos o túmulo vazio e a vinda do Espírito Santo. O mundo não percebeu o surgimento da igreja e a sua instituição. Os caminhos dele estão fora do nosso alcance. Esse é o Deus com quem nos relacionamos, esse é o Deus a quem servimos, e longe desse mistério nos afastar dele, ao contrário, nos fascina e nos aproxima dele e nos atrai a ele. O que me atrai a Deus não é porque eu posso compreendê-lo, mas é exatamente a profundidade da riqueza do seu conhecimento, que ele é insondável, que ele é infinito. Por isso eu me sinto atraído a ele. Eu não me curvaria diante de um outro ser que eu posso compreender, mas somente diante do intangível, do impossível, do eterno, é que nossa alma se curva e o nosso ser se dobra e o nosso espírito se submete. Por isso essas declarações de Paulo de admiração diante do ser de Deus, da sua sabedoria, do seu juízo, dos seus planos, como ele concebeu esse plano maravilhoso que é o plano da redenção. A segunda parte da doxologia, que está nos versos 34 e 35, trata do reconhecimento que Paulo faz da supremacia de Deus na elaboração desse plano. Esse plano sábio, majestoso, inesperado, profundo, aponta para a plena, completa e total soberania de Deus. Nada disso foi feito com a participação do homem, não. O homem nada participou, quer na sua concepção, quer na sua implementação. E diante disso, então, Paulo faz 3 perguntas, que estão nos versos 34 e 35. 2 delas baseadas no profeta Isaías e a terceira baseada no livro de Jó. As 2 primeiras perguntas estão baseadas em Isaías capítulo 40, versos 12 em diante, quando Deus, falando através de Isaías, pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus, falando através do profeta Isaías, pergunta ao povo de Israel: quem é que me guiou? Quem é que me deu conselho? Quem é que me orientou a fazer todas estas coisas? Não foi a minha própria mão que fez tudo isso? Deus está se comparando
e mostrando a sua superioridade aos falsos deuses que o seu povo adorava naquela época. Paulo usa a expressão de Isaías e pergunta aos seus leitores. Ele pergunta aos seus leitores, por quê? Primeiro, quem conheceu a mente do Senhor? Que é a mesma expressão de Isaías. Quem é que conheceu a mente do Senhor? A mente do Senhor é a maneira do Senhor pensar. É como Deus pensa, é como Ele raciocina. Quem é que conheceu isso? Quem é que conhece o coração de Deus, os desígnios e os intentos de Deus? Pergunta Paulo, seguindo a pergunta de Isaías. Quem conheceu, ou como diz a NVI, quem conhece a mente do Senhor? Quem é que pode entender os pensamentos de Deus, seus propósitos e os seus desígnios? A resposta é: ninguém, nenhuma criatura pode compreender os pensamentos de Deus, porque Ele é insondável, Ele é incompreensível, é totalmente outro. Nós, além de finitos como criaturas, ainda somos pecadores, o que limita ainda mais a nossa capacidade de compreender. Segunda pergunta de Paulo, ainda baseada em Isaías: quem foi o seu conselheiro? Quem é que foi o conselheiro de Deus quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo se debruçaram sobre a mesa de trabalho lá na eternidade e traçaram juntos o plano da redenção? Que homem esteve lá para dizer a Deus: isso aqui, ou o senhor devia fazer dessa forma, não, assim não dá muito bem, né? Assim vai ser rejeitado, o senhor devia... Quem foi o conselheiro de Deus? Quem é que deu a ele alguma dica, alguma ideia do que ele deveria fazer aqui no mundo? A resposta é a mesma da pergunta anterior: ninguém. Ninguém foi conselheiro de Deus, nem anjos e nem homens estavam na eternidade com ele, quando ele concebeu todas estas coisas. Em outras palavras, o cristão não deveria julgar, condenar e rejeitar a Deus, porque não participou dos planos de Deus, ele não entende a Deus, ele não sabe. A terceira pergunta é baseada em Jó, capítulo 41, verso 11, quando Deus então confronta Jó e pergunta a Jó o seguinte: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É como se Paulo, usando Jó, perguntasse aos seus leitores: a quem Deus está devendo? Quem é que deu alguma coisa a Deus de forma que Deus se tornou devedor? Ou quem é que fez alguma coisa que merecesse de Deus uma retribuição, algum favor ou algum reconhecimento? Que criatura consegue dar a Deus alguma coisa que coloca Deus em seu débito? A quem Deus deve? Deus não deve nada a ninguém. Quem é que primeiro deu a ele para que ele fique na obrigação de dar alguma coisa a alguém? A resposta é a mesma das perguntas anteriores: ninguém. Deus não é devedor de ninguém, Ele faz o que Ele quer porque Ele quer, e não porque Ele está em dívida com você ou com qualquer outro componente da raça humana. Foi Ele que colocou tudo em movimento, exclusivamente pela sua sabedoria e pelo seu poder criador, tudo pertence a Ele. E isso leva inevitavelmente à terceira parte da doxologia, a parte final, quando Paulo então conclui que, se é assim, a glória tem que ser de Deus, não pode ser humana. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém diante de tudo isso. Verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A conclusão inevitável do apóstolo Paulo é que toda a glória deve ser dada a Deus. Dar glória a alguém significa reconhecer o valor, o mérito, elogiar aquela pessoa e dar-lhe todo o crédito por aquilo. É isso que significa dar glória a Deus, é reconhecer: Deus, tudo é teu, não há ninguém semelhante ao Senhor, a ti pertence tudo o que existe, a ti somente seja o louvor e a gratidão, a nenhum de nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, já cantava o salmista.
É isso que significa glória a Deus. A conclusão de Paulo é que a história termina exatamente com isso, com toda a glória sendo eternamente dada a Ele. O porquê do verso 36, o início do verso 36, introduz essa razão pela qual toda a glória tem que ser de Deus eternamente. O porquê. Por quê? Por que Deus deve receber a glória? Primeiro, porque dele são todas as coisas. Ou seja, tudo que existe pertence a Ele. O mundo, o mar, os céus, o cosmos, as estrelas, a diversidade e a variedade da vida, as almas humanas, os anjos, os homens, todos, tudo pertence a Ele. Dele são todas as coisas. Segundo, por meio dele são todas as coisas, ou seja, tudo que existe, existe por meio dele. Ele não somente criou, como ele também sustenta, pela sua providência, pelo seu cuidado e pelo seu poder. Ele que mantém o mundo em existência. E não somente dele, e nem somente por meio dele são todas as coisas, mas, diz Paulo, para ele são todas as coisas, ou seja, tudo existe para Ele. Ele é o fim de todas as coisas, Ele é a razão de toda a existência, Ele é a resposta a todas as perguntas que as pessoas fazem. Por que Deus deixou que o pecado entrasse no mundo? Por que Ele deixou Adão e Eva pecarem? Por que Ele deixou isso e aquilo? E a Bíblia só tem uma resposta, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, inclusive essas coisas sobre as quais você indaga. Tudo existe para a glória dele. Essa é a razão pela qual existe alguma coisa em vez de nada. É porque esse Deus todo-poderoso e sábio um dia resolveu fazer o mundo e elaborar esse plano, onde no final ele receberá toda a glória. A conclusão de Paulo, a consequência disso, é que nós devemos então glorificar a Deus. Final do verso 36. A ele, pois, o pois aí introduz a consequência do que foi dito antes, se por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas, então, glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, glorifiquemos a esse Deus, reconheçamos quem Ele é, a sua grandeza, a sua majestade, a sua sabedoria, que todo crédito seja dele, que nós nos curvemos diante dele em humildade, em adoração, não somente aqui, enquanto estamos nesse mundo, mas eternamente, no século vindouro, no mundo que se aproxima, na eternidade que se achega. Eternidade afora, é isso que nós vamos fazer. As pessoas perguntam, o que a gente vai fazer no céu? Tricô? Nós vamos fazer isso que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos diante do Deus insondável. Alguém pergunta, será que nós vamos na eternidade saber todas as coisas? Você acabou de ouvir o que disse uma das pessoas que conhece mais a respeito de Deus, porque Ele é insondável, que Ele é inescrutável, a eternidade toda não vai ser suficiente para a gente conhecê-lo, e esgotar o conhecimento dEle, e é nisso que está a eternidade da eternidade, é nisso que está a razão de ser da eternidade, essa comunhão infindável com esse Deus inesgotável. É isso que faz o céu ser o que é. O que nós podemos aprender aqui, queridos? Eu quero destacar 3 ou 4 pontos aqui. O primeiro deles é, sim, desde a eternidade esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu criar um mundo e elaborar esse plano, onde Ele tivesse um povo para si, que lhe desse glória para todo sempre, um mundo onde o pecado fosse conquistado de vez e resolvida a questão do arbítrio moral de suas criaturas. Ele fez isso na eternidade. Segundo, se Ele não nos tivesse revelado isso, nenhum de nós conceberia um plano como esse, nenhum de nós reconheceria a sua ação na história, nenhum homem seria capaz de imaginar partes desse plano e a maneira como ele foi implementado, o que é uma das evidências claras da origem divina do Evangelho. Homem algum poderia ter concebido isso. Terceira coisa, esse Deus bondosamente nos revelou esse plano,
E essa revelação nos foi dada pelos profetas e pelos apóstolos, que foram levantados por Deus para escrever a Escritura. E nesse livro, inspirado por Deus, ele registrou esse plano, ele revelou o seu propósito, ele manifestou o seu beneplácito de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. É na Bíblia que nós conhecemos o mistério da sua vontade, é nas Escrituras que nós conhecemos as partes desse plano, é no Escrito Santo que nós percebemos os seus métodos, os seus caminhos, os seus desígnios. Mas ainda assim, ainda que esse Deus nos tenha revelado na Escritura esse plano tão grandioso, muita coisa permanece misteriosa e insondável. Muita coisa permanece inescrutável. Lembremos que como eu disse, que quem escreveu estas palavras foi exatamente um dos homens que mais conheceu a respeito de Deus da nossa raça, que foi o apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que viu Cristo ressurreto, não só uma vez, mas muitas, que recebeu revelações diretas de Deus. É esse homem que, depois de expor o plano da redenção, como Deus lhe mostrou, ele se curva admirado e prorrompe em louvor e adoração, dizendo: oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! E aqui, então, eu termino dizendo: é exatamente a meditação nesse Evangelho que deve levar o crente a sentir alguma coisa. É meditar nesse plano, na grandeza de Deus, na sua sabedoria, nos seus mistérios, que faz com que as paixões mais profundas despertem do nosso coração. É aqui que você pode gritar aleluia. Não tem nada na igreja presbiteriana contra crente gritar aleluia. A gente só quer que você grite na hora certa. Como é que o crente se emociona? Qual é a verdadeira origem das genuínas emoções religiosas? Não é a indução psicológica feitas por animadores de culto, induzindo o povo a um êxtase emocional através da música ou de qualquer outras coisas. Não, é fácil fazer isso em qualquer lugar. Mas as verdadeiras emoções religiosas são aquelas despertadas pela contemplação desse mistério, da profundidade do conhecimento de Deus, da sua grandeza e da sua majestade. Se isso não colocar você de joelhos, se isso não humilhar você, não encher os seus olhos de lágrimas e fazer com que a alegria embandeire o seu coração, alguma coisa está errada. Você talvez nunca compreendeu o Evangelho. Se ele não produz isso em você, essa admiração que Paulo está sentindo aqui. Porque é isso que tem que mover o nosso coração, é isso que nos anima no meio do sofrimento, é isso que faz com que nós consigamos passar pela tribulação, pela dor, pela doença, pela oposição, porque é isso que alegra e enche de gozo o nosso coração, porque nós podemos dizer que conhecemos esse Deus, é esse Evangelho que nos motiva a mudar de vida. É impossível alguém compreender o Evangelho como Paulo explicou aqui e não ter a sua vida mudada e continuar como era, se sentir indiferente para com essas coisas, como se fosse apenas uma coisa de final de semana. Nós estamos falando de coisa aqui que mexe com o mais íntimo do ser humano. É impossível ficar indiferente diante desse Evangelho. Ou você vai odiá-lo profundamente, ou você vai amá-lo com todas as veras da sua alma e vai dedicar-se inteiramente a viver para Cristo Jesus, que é o centro desse plano. E é isso que deveria levar o cristão a calar a boca, porque tem muito cristão que fala do que não sabe, critica Deus. Esse negócio de predestinação, esse negócio de eleição, Deus é injusto. O que é que você sabe? Você foi conselheiro de Deus? Você conhece a mente do Senhor? Por que você fala de coisa que você não sabe? O que você devia dizer, no máximo, era curvado diante de Deus e dizer: Deus, eu não entendo. Há coisas que eu não entendo, coisas que eu não percebo.
em vez de levantar-se com arrogância e prepotência para julgar os caminhos de Deus e o plano da salvação de Deus, você deveria estar de joelho diante dele, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque os teus caminhos são insondáveis, a tua providência, ela é inescrutável, eu não conheço os teus caminhos, os teus planos são mais altos do que os meus, quem sou eu para criticar, ou para questionar a tua justiça e a tua verdade? Me ensina, dá-me um coração humilde para que eu possa entender. Como eu disse para vocês, o que me atrai em Deus, não é porque eu compreendo os caminhos de Deus, não é porque eu posso dimensioná-lo, não é porque eu posso colocá-lo dentro das minhas caixinhas da teologia sistemática, não, mas é exatamente pelo contrário. O ser dele me fascina, a sua profundidade, a sua imensidão, a sua majestade. Eu adoro e louvo e o sirvo, mesmo não o compreendendo plenamente, embora ele tenha me dado a graça de compreender o que é revelado nas Escrituras, e a você também. E a você também. Eu pergunto, qual a sua reação nessa noite diante do grandioso plano de Deus? Como é que você se sente com relação ao Evangelho? Qual o impacto que o Evangelho produz na sua vida? Você conhece alguma coisa disso que Paulo está dizendo aqui? Essa admiração, esse espanto, quase que esse êxtase diante da maravilha que é o plano de Deus. Que Deus lhe dê nessa noite um coração aberto, que Deus nessa noite possa inundar o seu coração com a glória dEle, que você possa perceber a majestade desse plano maravilhoso, a graça de Deus na salvação que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Amém?